Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e com sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus envolva a todos. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, nós vamos lá no capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 22. O item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizei uma verdade, pois com efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Por que blasfemamos quando, diante de alguém tido como mau, que escapa da morte, costumamos dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. A reencarnação é oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Então, aqueles que faliram em suas missões normais vêm com uma prova. Normalmente é uma pessoa má. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de tão curta quanto possível sua aprovação. Então a gente não deve nunca dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou por que não morre aquele que fez alguma coisa ruim? A gente diz, por que não morre? Então nunca devemos dizer isso. Continuando. Se morre um homem de bem cujo vizinho é mau, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja começado a sua. Porque então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, por que não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um homem mau? Por que a gente não deve fazer? Porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não tenha começado ainda. Deus é justo e não permitiria que ao mal faltasse tempo para concluir sua tarefa. Seria justo permitir que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que, após cumprir a sua sentença contra ele pronunciada, continuasse preso. Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus, obedecendo-as. Continuando, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Então a gente ainda é limitado no nosso entendimento. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Então essa informação aí, que nos traz o Evangelho nesses pontos.
Então, em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo enquanto se encontra na terra, está em cativeiro. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o ao orbe terrestre, do qual se sente feliz em libertar-se. O espírito fica feliz quando ele se liberta, quando ele desencarna. E aí a gente pode perguntar, então a vida física é destituída de valor? Então a vida física não vale nada? Não, seu valor é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar de prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada oportunidade de progresso para o espírito. O que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material? Buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho. A existência espiritual é a única verdadeira. Por isso, não nos levaria a um alheamento ao meio em que vivemos? Então, se a vida espiritual é a única verdadeira, a gente não ficaria alienado vivendo a nossa vida material? Compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acompliciar com seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades da vida material. A grande virtude não consiste em repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que dosemos nossas ações com base no discernimento e tudo façamos nos reportando ao Criador. Então não é errado ser feliz, não é errado, ou melhor dizendo, não é errado ter prazeres, aproveitar a vida. Isso não é errado. O que é errado é esquecer o lado espiritual. O que é errado é dar mais valor aos prazeres da carne, como dizemos, ou os prazeres da vida física, do que a vida material. Devemos sempre lembrar que todo sofrimento tem uma causa e nós somos os causadores. Encerramos mais uma página do capítulo 5. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.